inscritos. Pessoal, hoje vou dar continuidade às 10 pragas do Egito. No vídeo anterior, nós falamos da primeira até a quinta praga. Agora, continuando, falaremos da sexta praga em diante. Continuando aqui. Então o Senhor Yahvé disse a Moisés e Arão: peguem um punhado de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. Em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlcera nas pessoas e nos animais. Assim, Moisés e Arão pegaram cinzas e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Yahvé fez com que o rei continuasse teimando e, como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Êxodo 9, 8 ao 12. Novamente, esta sexta praga humilhou novamente Shu, deus egípcio que controlava o ar. Então, pessoal, todas essas pragas sempre foi humilhado um deus pagão do Egito. Por isso que o Senhor usou essas 10 pragas para humilhar esses deuses pagãos que os egípcios tinham, desde o rio Nilo, as rãs, aos piolhos. Sempre teve um deus pagão sendo humilhado quando o Senhor colocou essas pragas. E no sexto tumor, quem foi humilhado foi o Shu, deus egípcio que controla o ar. E também um grande homem do passado egípcio, Imhotep, o primeiro herói nacional, a quem se atribuía muitas obras. Foi ele o construtor, projetista e coordenador de todos os trabalhos da primeira pirâmide do Egito. A pirâmide escalonada de Djoser. Foi também escriba, vizir, sacerdote, arquiteto, filósofo, poeta, astrônomo e mago. A medicina e a magia eram praticadas em conjunto. Conjunto conhecido pelo nome grego de Asclépio ou Esculápio, para os romanos é considerado por muitos o verdadeiro pai da medicina. Como era africano, perdeu o título para Hipócrates. A ele também se deve o hábito de orientar rigorosamente as pirâmides para o norte. Por tudo isso, ele tem sido considerado também o gênio criador da arquitetura. Então, Imhotep passou um filme dele, A Múmia. A Múmia é um filme bacana, muito bem feito. Então era esse Imhotep que era uma coisa. E foi humilhado pelos tumores e úlceras. Um mero mortal, que no período tardio lhe era já prestado um culto em uma das capelas do complexo de Saqqara, local para onde afluíam os coxos de todo o país em busca de cura. Nunca pretendeu ser Deus, mas no panteão egípcio era considerado o Deus da cura. Deus desafiou a deusa Ísis, senhora da medicina, deusa da cura e dos remédios, até que os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres eram realizados, embora tivessem falhado algumas vezes em produzir sua contrafação. Nós sabemos que foi até o segundo, Foi até o primeiro, segunda praga, os magos egípcios conseguiram produzir algo bem pequeno, mas só foi até aí. O restante não. Eles não puderam fazer nada, nem os seus deuses. Nessa ocasião, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podia continuar com o rei. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente houve clara distinção entre egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pode protegê-los. Nenhum dos deuses
da saúde ou da cura, livrou o egípcio da doença. Deus mostrou que ele tem um poder sobre a saúde e a doença. Então, para essa parte, Deus mostrou que ele tem poder sobre a saúde e a doença. A gente diz amém. Vamos para a 7ª praga. Só um minuto. Continuando, pessoal. Êxodo 9, a 7ª praga, é uma leitura um pouco maior, mas é uma leitura muito interessante, como todas da Bíblia, né? Do versículo 13 em diante. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com a praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive de pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Ora ao Senhor, os trovões de Deus e os granizos já são demais. Eu os deixarei ir, não preciso mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão, e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Um adendo, entre parênteses aqui, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio não sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó e saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, e os trovões e granizo cessaram e a chuva parou. Bom, até aqui foi a 7ª praga, a praga do granizo, né? Como o faraó não deixava o povo sair livre do Egito, veio então a 7ª praga. Ao Moisés estender a mão ao céu, caiu sobre todo o Egito trovões, grandes pedras e granizo e fogo, resultando dos trovões atingindo o solo. No caso, resultando dos relâmpagos atingindo o solo, casa e tudo mais. E tudo misturado sobre a terra dos faraó, sobre homens, animais e plantas, como eu li para vocês, né? Somente a terra onde estavam os hebreus não caiu nenhuma pedra. A tempestade grande só já é um milagre em uma região
potencialmente sem chuva, granizo então raramente era visto. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Novamente, um ataque a Ísis, deusa da água, vida, da natureza, da magia. Pois o granizo matou tudo que tocou. O deus Sete, esses Ísis, deusa Sete, tudo deus em minúsculo, que na verdade vocês são deuses pagãos, que isso aí mais para frente eu vou fazer um vídeo. Esses aí são exatamente os filhos dos anjos caídos, né? Esses heróis do passado, essas divindades que os povos antigos cultuavam, né? São exatamente antediluviano, veio do passado. Então, continuando, que tocou o deus Sete, que entre outras coisas era deus da tempestade, e deus Anut do céu, e Osíris, deus do fogo. Então todos esses deuses ficaram envergonhados, porque deusas Ísis, que era da natureza e magia, deus Sete, que entre outras coisas era deus da tempestade, deus Anut e deus do céu, e Osíris, deus do fogo. Mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino iminente e avisando-lhes que protegessem a si mesmo e suas propriedades. Se o faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de homens e animais teria sido poupada. Mas o aviso não foi considerado e houve grandes perdas. Os que creram na palavra e temiam, se esconderam seus escravos e animais, como está escrito, né? E os que não temeram morreram, né? Foi pego de surpresa. Então foram vários deuses pagãos postos envergonhados para o Senhor mostrar quem é a autoridade do céu e da terra, que é o Deus Altíssimo, né? Deus vivo. Então vamos para mais uma praga, que é a 8ª praga, o enxame de gafanhoto. Pessoal, a 8ª praga eu vou deixar pro próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou ver se eu termino a 8ª, a 9ª e a 10ª praga pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê seu like, contribua com o canal. E Deus abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo, pessoal.